Salmo 126, a tradução que eu uso diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Amém? Diga comigo: os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Amém. Glória a Deus. Por favor, feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite. Fala conosco, Espírito Santo. Peço que toques cada coração neste lugar, abra neste momento a mente, Senhor, de cada filho aqui neste lugar. Fala no coração, que nós possamos, Senhor, entender nesta noite a tua voz, o teu chamado, e que nós possamos, Senhor, nos mover em fé, através da tua palavra. Acampa os teus anjos neste lugar, Senhor, e que aqui fiquemos guardados, protegidos, aonde possamos, Senhor, receber da tua parte este alimento. Rogamos as tuas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no Salmo 126, no verso 5, a palavra está nos dizendo que os que semearam com lágrimas, olha que detalhe, aqueles que semearam com lágrimas vão colher de que forma? Com alegria. Quem semeia, quem planta com lágrimas, quem planta na sua vida, seja qual for a área da sua vida, não estou falando nesta noite de semeadura, especificamente a semeadura oferta, dinheiro, não é esta semeadura, eu estou falando de semeadura em geral, tudo aquilo que nós plantamos na nossa vida. Aqui o salmista está dizendo que aquele que semeia chorando, que semeia com lágrimas, ele vai colher com alegria. Ou seja, entendemos que quando se planta, quando se semeia, o princípio natural é a colheita, você vai ter uma colheita. Mas eu quero que você fique atento a alguns detalhes, porque ele está dizendo que aquele que semeia com lágrimas, ele com alegria colherão. Já o versículo seguinte diz que aquele que carrega a preciosa semente, aqui ele está falando de uma outra pessoa. É porque nós muitas vezes olhamos esses salmos e achamos que é tudo uma única coisa. Não, está falando de coisas distintas aqui. Está falando de um que semeia com lágrimas e colhe com alegria,
Mas ele está falando também que no meio desses que estão semeando, esses que estão plantando, existe um que carrega a preciosa semente. E um detalhe aqui, é que no verso de número 6, aquele que leva a preciosa semente, ele está andando e chorando. Aqui tem uma característica diferente do primeiro. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, este voltará, sem dúvida, voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos, seus feixes. Uma grande quantidade de sementes. O resultado é muito maior do que simplesmente aquele que planta, aquele que semeia. Olha, meu irmão, você pode ser uma pessoa que tem semeado na sua vida, em várias áreas da sua vida. No contexto ministerial, você pode ser uma pessoa que tem semeado, tem plantado, tem procurado plantar coisas boas. Mas aqui o texto deixa claro que há uma diferença, tem alguém no meio desses que tem uma semeadura diferenciada. E esse é o ponto que eu gostaria que você entendesse nessa noite, que a sua semeadura, ela precisa ser uma semeadura diferenciada. Se você acha que se você entende que você tem semeado amor, você tem semeado paciência, você tem semeado até mesmo na casa do Senhor financeiramente, você tem semeado na sua casa um tempo produtivo com sua família. O texto está dizendo que existe um resultado diferenciado para aquele que leva uma preciosa. Existe uma semente diferente. Existe não só uma forma de semear, mas uma semente diferente, uma preciosidade. E esse que semeia esta semente preciosa, nós podemos ver que ele está junto com todos que semeiam. E esse que semeia uma semente preciosa, o texto está dizendo que este vai retornar. Se está dizendo que o que semeia uma semente preciosa vai retornar, então nós entendemos que muitos que semeiam apenas plantam, mas não retornam com um resultado diferenciado. Eu queria que você pensasse nesta noite, qual é o tipo de resultado que você tem tido na sua vida, através da sua semeadura. A promessa aqui de Deus, de voltar com molhos, com feixes, não é para todos os que semearam. Guarde isso. Todo aquele que semeia com lágrima, colhe. Mas a promessa do verso 6 aqui, não é para todos os que semeiam. Todo aquele que semeia, carrega a semente, mas há um aqui, que carrega uma semente preciosa, uma semente diferenciada, uma atitude diferente, um desejo diferente, um coração diferente, um esforço diferente. E aqui eu abro um parêntese para lembrar-nos que o Senhor Jesus disse na sua palavra, que o reino dos céus é para todos aqueles que conquistam, que buscam com violência. Essa expressão aqui parece um pouco estranha, mas é para nos dar uma conotação de que a busca tem que ser diferente. Tem muita gente que, eu busco a Deus do meu jeito. Eu busco a Deus do meu jeito e assim eu creio que Deus se agrada. Pois eu quero te dizer uma coisa, existe uma semente diferenciada, existe uma forma de buscar o reino de Deus diferente, que nós somos convidados
pelo próprio Senhor Jesus, a buscá-la, com violência, com esforço, com luta, pagando um preço. E eu estou trazendo esta palavra nesta noite aos nossos corações, porque talvez nós estamos vivendo nos dias que todos estão vendo o que está acontecendo à nossa volta, no Brasil, no mundo. As nações estão de pernas para o alto, está tudo estranho, está tudo muito estranho, parece que as coisas estão fora dos eixos. E eu quero lembrar você nesta noite da palavra do domingo passado, porque este é um tempo onde Deus está nos chamando para fazer uma revisão na nossa vida, como estão os nossos corações, como estão as nossas lâmpadas. Você tem azeite de sobra ou você tem simplesmente o azeite? Entende isso? Tem aquele que tem a semente e que planta a semente, mas tem aquele que planta uma semente diferenciada. Tem aquele que planta uma semente preciosa. Tem aquele que tem uma quantidade a mais de azeite na sua lamparina. E isso nos leva a entender que nós estamos vivendo dias difíceis e que o Senhor está nos chamando para tomarmos uma decisão de vivermos um evangelho, um reino, vivermos um reino, num reino de Deus, de uma forma diferente. Você nesta noite precisa entender o que o Espírito de Deus está te falando. Você e eu, nós que aqui estamos, precisamos sair do nível que nós estamos vivendo a vida cristã, para um nível maior. É hora de reagirmos diante do Senhor, diante do chamado do Senhor. É hora de nós nos levantarmos, é hora de nós arregaçarmos as nossas mangas, é hora de nós buscarmos a Deus como nunca buscamos antes, é hora de nós adorarmos ao Senhor como nunca fizemos antes. Algo extravagante, algo diferenciado. Aquele que carrega a preciosa semente irá no meio dos outros que também semearam com lágrimas. Mas aqueles que semearem com lágrimas, diferente desses, aqueles permanecerão no mesmo lugar. Mas esses que vão semear uma semente diferenciada, uma semente preciosa, esses, enquanto, diferente daqueles outros, esses vão retornar com os seus feixes, vão retornar com um resultado diferente, vão voltar com uma quantidade muito maior de sementes na sua vida. É isso que Deus está nos chamando nesta noite a prestar atenção. Eu poderia dizer, queridos irmãos, que quem carrega uma preciosa semente tem uma promessa, Davidson. Os que carregam uma semente preciosa têm promessa sobre a sua vida. E aqui nós vemos no texto que a promessa para esses que semeiam algo diferenciado é que eles retornam. Eles não ficam no lugar, eles não ficam ao léu, eles não se perdem no caminho. Eles não ficam achando, eles não ficam pensando que está tudo ok, não. Eles estão voltando com resultados diferentes na sua história, na sua vida, de uma vida de obediência, de uma vida de busca, de uma vida piedosa, de uma vida de esforço, de uma vida que leva Deus a sério. Aqueles que se dispõe a viver esse estilo de vida, saiba disso, a sua vida será diferente da vida de muitas outras pessoas. E por si também, você agindo desta forma, vai ver que os resultados na sua vida serão outros. Eu não estou falando de resultados materiais, porque tem muitas pessoas hoje enganadas buscando a Deus. Tem muitas pessoas hoje enganadas por um evangelho que nunca ensinou isso.
eu vou buscar a Deus, porque se eu buscar a Deus, a minha vida vai ser diferente, eu vou melhorar de vida, eu vou ficar mais rico, eu vou ficar mais próspero. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus nunca ensinou isso. Em Marcos 10, ele diz que chegou um jovem, dono de muitas riquezas. Ele era um jovem muito rico. E o texto diz que, não fala o nome dele, mas diz que ele era um jovem. Agora, faça ideia, um jovem rico. Quantos jovens que estão aqui não gostariam de ser ricos, de ter muito dinheiro? Talvez esse jovem de Marcos 10 fosse um jovem que recebeu uma herança do pai. Talvez esse jovem foi um jovem muito inteligente, esforçado, tinha algumas características nele que o ajudaram a ser rico, a enriquecer, não sei, o texto não fala, mas diz que ele tinha muitas coisas, mas faltava algo dentro do coração dele, havia um anseio dentro do coração dele. Ele era dono de muitas riquezas, ele tinha muitas coisas, ele podia aproveitar a sua vida com muitas coisas desse mundo, mas ele sabia que tinha algo lá dentro que lhe faltava. E ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Primeiro, esse jovem reconhecia que ele não tinha a vida eterna. Esse jovem reconhece que ele não poderia viver a vida eterna. Este jovem reconhecia que sem Jesus, sem esta transformação na sua vida, ele não viveria o melhor da que Deus tem para ele. Tudo não passava das coisas desse mundo. E esta é uma realidade. Tem muitas pessoas hoje que têm posses, que têm recursos, mas tem uma tristeza no seu interior, tem um vazio no seu interior. Porque, meu irmão querido, você pode ter posses ou não, mas se você tiver um vazio no seu interior, só tem uma pessoa que pode preencher esse vazio, e é o Senhor Jesus Cristo. E quando Ele preenche o seu coração, Ele preenche a sua vida, Ele transforma o seu ser, Ele alegra você, como nós acabamos de cantar aqui, Ele fortalece você. Então, tendo você muitas riquezas ou não, você é uma pessoa completamente diferente, porque a diferença que o homem precisa na sua vida não está nas coisas materiais, mas está em ter Deus no seu coração. Jesus olhou para ele e disse: existe uma maneira de você receber a vida eterna. Faz o seguinte: pega todas as riquezas que você tem, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Eu fico tentando imaginar, irmãos, a cara desse jovem quando Jesus falou isso para ele. Porque a Bíblia diz que Jesus fitou os olhos de Jesus, fixaram nos olhos dele. Fitou os seus olhos naquele jovem. Pega tudo que você tem, vende, distribui aos pobres, e aí Jesus diz a ele: depois você vem e segue-me. Esse é o caminho para você, jovem, herdar a vida eterna, é o que Jesus dizia para ele. E a Bíblia diz que aquele jovem possivelmente abaixou a sua cabeça, e a Bíblia garante que ele saiu triste daquela conversa com Jesus, porque ele era dono de muitas riquezas. E o que nos faz entender é que esse jovem, desta ilustração de Jesus, saiu rico, saiu com muitas coisas na sua vida, mas saiu sem o mais importante, sem a presença de Jesus na sua vida. Eu estou dizendo para você, baseado nesse texto, que o Senhor tem promessa sim para aqueles que se envolvem, para aqueles que buscam o reino de Deus de uma forma sincera, de uma forma responsável, de uma forma honesta, que tem realmente no coração um interesse, não pelas coisas materiais, mas tem um interesse por Ele.
Eu não venho à igreja porque eu vou ser uma pessoa, somente porque eu vou ser uma pessoa melhor. Não, eu venho na igreja porque Deus está na igreja. Porque aqui é a casa de Deus, aonde eu busco a sua presença. Não que eu não possa buscá-lo, eu devo buscá-lo em outro lugar. Mas aqui, é importante entendermos que existe algo mais, algo maior. A igreja é a congregação dos santos. Já é algo por si maior, porque é uma congregação de pessoas aqui que têm o mesmo interesse, que buscam a mesma coisa. Mas não somente a congregação dos santos, mas é onde o Espírito Santo de Deus opera, atua, passeia no meio da igreja, liberando dons, aonde Ele toca corações, aonde muitas vezes Deus pode usar você com um abraço para abençoar uma pessoa, um toque, uma oração, um sorriso. Olhar para ela e dizer: que saudade de você, domingo passado você não estava aqui. Olhar para ela e dizer: como é bom ver você, você faz falta. Isso é o mover de Deus na congregação dos santos. E você não vai ter isso e não vai experimentar isso lá na sua casa sozinho. Saiba disso, nunca você vai experimentar as benesses, as bênçãos de Deus de estarmos congregados juntos. Muitos não podem estar, muitos agora têm usado o meio das mídias sociais, através das lives, está ouvindo a palavra nesta noite na sua casa ou aonde você estiver, mas saiba de uma coisa: a sensação, a presença de Deus aqui neste lugar, isso você não está recebendo aí onde você está. Por isso, importante que nós que podemos nos reunir, nos congregar, precisamos fazer isso, mas nunca com o interesse de receber algo de Deus. É que nós temos uma ideia de que nós vamos na igreja para receber bênção. Diga comigo: eu não vou na igreja para receber bênção. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu vou para cultuar ao meu Deus. Aleluia. Você vai na igreja por causa daquele que deu a vida por você. Você vai na igreja para erguer as mãos santas, como diz na sua palavra, e enaltecer o nome do Senhor, levantar a sua voz e dizer: grande é o meu Deus, a quem eu confio. E você vai na igreja para exaltar o nome do Senhor, você vai na igreja para lembrar das promessas do Senhor, agradecido no seu coração. Mas o nosso Deus é tão amável, tão bondoso, que não tem uma vez sequer que entremos na sua presença, que nos congreguemos como igreja, como povo de Deus, que Ele não traz coisas abençoadoras na nossa vida, que Ele não libera a bênção sobre a nossa vida. Estamos cantando, adorando, e muitas vezes na nossa casa está uma luta, está uma guerra, está uma batalha, mas quando nós chegamos em casa, tudo já está resolvido. As coisas já não estão iguais. Quando nós vamos na igreja, vamos cultuá-lo, vamos buscá-lo, mas quando chegamos para uma nova semana, uma semana perturbadora, uma semana preocupante, mas você está ali naquele momento buscando ali viver a sua vida na presença do Senhor, as coisas começam a se resolver sem que precise da sua ajuda, porque o Senhor vai à sua frente abençoando e cuidando de tudo que você precisa. Por quê? Porque você pensou em estar na presença dEle, pelo menos um momento da sua semana, que é o domingo, é o culto, para buscar a Deus. Mas isso também é a mesma coisa quando você faz na sua casa. É quando você está ali na sua intimidade com Deus, você está buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, esperando no Senhor, com paciência, e declarando: esperei com paciência, e Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu a minha voz. Por isso, se você nesta noite chegou nesse lugar com alguma preocupação, amanhã vai acontecer alguma coisa, essa semana vai acontecer alguma coisa, pare agora mesmo onde você está, pense nestas coisas e apresentem elas ao Senhor, e diga: Senhor, eu entrego esta situação nas Tuas mãos,
E eu vou crer que o Senhor vai estar indo à minha frente e vai cuidar de tudo o que eu preciso. Agora tudo o que eu desejo é erguer o meu louvor, as minhas mãos ao Senhor e te render graças, porque não há outro Deus como o Senhor. Aleluia. Guarde uma coisa no seu coração: existem vários níveis para aqueles que saem semeando. Vários níveis. Mesmo que vá chorando, mesmo que tenha paixão, mesmo que vá com esforço, muitos fazem assim, mas nem todos recebem a mesma recompensa. É o que o texto do salmista nos mostra. Aqueles de nós que fazem um esforço, um pouquinho mais, um esforço extra, algo diferenciado, como eu disse aqui. Aqueles de nós que acreditam que Deus, que acreditam no seu amor, no seu poder, no seu agir, e se movem para uma outra dimensão de obediência a Deus. Comece a obedecer a Deus de uma forma diferente, você que me ouve nesta noite. Comece a obedecer a Deus. Jovem, comece a obedecer a Deus na sua vida. E você vai experimentar uma mudança radical de Deus na sua história. Comece a obedecer a Deus no seu casamento. Comece a obedecer a Deus na sua área profissional. Quando eu digo obedecer a Deus, é você ler a Bíblia, é você entender que ela é o nosso livro de regra de fé e de prática. É você entender que a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, ela ilumina o nosso caminho, ela nos livra dos erros quando nós a praticamos, ela nos conduz pelas veredas antigas, as veredas na presença do Senhor, o caminho correto. Experimente viver uma obediência diferente. Esses que assim fazem podem esperar com certeza resultados diferentes e resultados poderosos na sua vida. Posso ouvir um amém? Um grupo de pessoas podem caminhar na sua vida, podem sair na sua vida, mas quem estiver se sacrificando, se esforçando mais, pode esperar que a promessa de Deus se cumprirá na sua vida de uma forma diferente. Às vezes as pessoas olham e falam: nossa, eu estou caminhando com Deus, eu vou à igreja, já faz tempo que eu vou. E às vezes eu olho e parece que tem pessoas que se dão melhor do que eu. Se dão melhor em que sentido? Se dão melhor financeiramente? Se dão melhor em questões materiais? Ou se dão melhor no relacionamento com Deus? Nos resultados, nas bênçãos de Deus, na intimidade com Deus, quando você fala e Deus te ouve, quando você pede a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe, eu vou orar por esta pessoa, e Deus opera através da sua vida. Qual é a diferença? O que é que faz você ver diferença? Deus quer fazer isso em você também. Há muitas pessoas aqui que não sabem, mas você pode ter um dom de cura. E Deus quer usar você. Agora, se você nunca permitir, nunca orar por alguém que está doente, nunca se lançar em fé em orar por alguém, você nunca vai descobrir que você é portador deste dom. Alô? Quem sabe você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer: irmão, se quiser praticar, eu estou à disposição para te ajudar. Quando nós falamos da semente preciosa, não falamos apenas de paixão, mas falamos de sacrifício. Sacrifício. Não seja, querido irmão, apenas um daqueles que saem, como o texto nos mostra aqui, mas seja um dos que saem e voltam com seus feixes, em nome de Jesus.
Há muitas pessoas que nunca saíram da escravidão para a sua libertação. Pois saiba que hoje Jesus quer te tirar da sua escravidão. E eu quero que você entenda uma coisa. Olhe para mim aqui. Para que você saia da sua escravidão, ou de alguma escravidão, e entre para uma vida de libertação, não existe uma receita, que alguém tem que chegar, vir, mandar você se ajoelhar, ou olhar para cima, ou erga tuas mãos, ou bata palma, ou fale glória, aleluia, ou alguém vem te impor as mãos na sua cabeça. Não, não existe uma receita para isso. O que existe é um coração cheio de fé, é um coração que crê, é um coração que busca o Senhor, é um coração que anseia, que deseja a libertação e que reconhece que através de Jesus Cristo, e o único Senhor é Jesus Cristo, não há outro, através dele a libertação, através dele a cura, através dele a transformação para a minha vida. Então eu recebo tudo aquilo que ele fez na cruz por mim, eu recebo tudo que ele deu por mim, eu recebo na minha vida e dou ordem em nome dele, porque ele na sua palavra diz que toda a autoridade que o Pai lhe deu, ele também transfere a nós. Nós temos esta autoridade para expulsar demônios, para expulsar espíritos malignos que nos atormentam, que nos prendem, que nos impedem de buscar a bênção de Deus. E aí então nós nos levantamos e damos uma ordem dizendo: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia da minha vida e não volte nunca mais, em nome de Jesus. E assim o milagre acontece. É assim que o milagre acontece. É assim que vai acontecer na sua vida nesta noite, se você assim crer e fizer. É claro, a Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros, eu não tenho dúvida disso. É importante nós orarmos. A Bíblia fala de que existe sim uma importância quando alguém impõe as mãos sobre alguém para orar. Por isso você precisa estar atento em qual mão você vai colocar a sua cabeça. Não é em qual cabeça você vai pôr a sua mão. Preste atenção no que eu estou falando. É em qual mão você vai pôr a sua cabeça. Porque tem muitas pessoas buscando colocar a sua cabeça na mão de muitas pessoas, mas que não tem um coração sarado, não tem um coração obediente, não tem um coração temente a Deus, muitas vezes um coração rebelde, desobediente. E você está ali e coloca a sua cabeça debaixo desta mão, e você não sabe o perigo que você está trazendo para a sua vida. Busque a Deus, e toda vez que você for colocar a sua cabeça debaixo de uma mão, você lembre do Senhor, diga: Senhor, eu me cubro com teu sangue. E se o Senhor puder me abençoar através da vida deste teu filho, dessa tua filha, que venha das suas mãos, ó Deus, o mover do teu poder. Porque há uma transição de poder, toda vez que alguém impõe as mãos sobre alguém, há uma transição de poder. Talvez você não saiba disso, talvez você não reconheça isso, até hoje não reconhecia isso, mas eu quero que você entenda uma coisa: eu sei que alguém reconhece, eu sei que existe um nome que muitos temem, o nome dele é Satanás. Ele reconhece isso, ele sabe que há transição de poder quando alguém impõe as suas mãos sobre outra pessoa. Por isso nós temos que tomar cuidado. Por isso que nós temos que estar com a nossa vida bem na presença do Senhor, antes de sairmos orando, impondo as mãos e abençoando as pessoas. Porque muitas vezes, quando nós não estamos bem, preste atenção nisso, quando nós não estamos bem, e você vai orar por uma pessoa que não está bem, uma pessoa que está completamente presa na sua alma, no seu coração, muitas vezes o inimigo faz o reverso sobre a tua vida. E aí você ora e você não sabe por que depois que você orou com aquela pessoa, você se sentiu mal, você passou uma dor de cabeça, uma luta terrível.
Alô, você está aí? Cuidado para quem você dá a sua cabeça. Qual é a cabeleireira que você vai colocar a sua cabeça? Eu sugiro a Camila, que é uma serva do Senhor. E que certamente, depois dessa palavra, vai tomar mais cuidado. Cuidado! Você está lá colocando a sua cabeça para uma pessoa, cortar o seu cabelo, uma pessoa que está completamente cheia de espíritos malignos. Você não conhece a vida dela? E ela está ali, pondo a mão na sua cabeça, e você sai do cabeleireiro depois ou do barbeiro e fala, nossa, que dor de cabeça, que situação horrível. Eu estou mostrando para você uma pequena fração do que é o mundo espiritual. O mundo que os nossos olhos humanos não conseguem enxergar. Ou seu filhinho vem da escola, ou da casa do parente, ou da casa do amigo, com dorzinha de barriga, com uma virose, e aí você acha uma virose que está todo mundo tendo, mas você não foi um pai alerta, uma mãe alerta, para cobrir o seu filho com o sangue de Jesus, e permitiu muitas vezes seu filho comer comidas que você não sabe de onde vieram, se foram ou não consagradas a quem e ao quê. Nós precisamos sim estarmos atentos. A Bíblia diz para nós não ignorarmos os ardis de Satanás. O diabo, ele é mais real do que você imagina. E as pessoas estão muitas vezes escravas, estão travadas espiritualmente, porque o diabo tem a sua mão sobre as pessoas. Mas existe uma forma única de você ser liberto de todas as prisões na sua vida. E esta única forma está no poder do sangue e no nome de Jesus Cristo, Senhor. Para isso ele se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então você precisa estar debaixo deste poder. E aí você vai experimentar a libertação completa na sua vida. Posso ouvir amém? Fique em pé nesse momento. Convido você a fechar os teus olhos, nós vamos orar. Talvez hoje você possa ter uma conversa com o Espírito Santo de Deus. E dizer para ele, Espírito Santo de Deus, eu quero viver uma vida diferente. Eu quero, Senhor Deus, que a minha colheita seja diferenciada. Eu quero colher experiências novas na minha vida que eu ainda não colhi, Senhor. Quero viver uma nova experiência com Jesus que eu ainda não vivi. Talvez você que está aqui nesta noite reconheça que você não foi e não tem sido um filho obediente aos teus pais. E hoje você pode dizer ao Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, porque eu quero viver uma nova história. Perdoa-me, Jesus, pelos meus pecados. Começa uma história nova na minha vida. Uma vida de obediência ao Senhor. Quero experimentar, ó Deus, um relacionamento novo contigo. Quero, Senhor Deus, quando pegar a Bíblia, e eu quero te falar uma coisa, querido irmão, não pense que você todas as vezes vai pegar a Bíblia com aquela vontade, com aquele ânimo, com aquela, sabe, uau, com aquele vigor. Não vai ser assim. Posso te garantir, muitas vezes você vai lembrar de que você precisa buscar ao Senhor, buscar na sua palavra, mas você vai perceber a sua carne dizendo, não faça isso agora, por favor, vai assistir televisão, você está cansado, trabalhou muito, você tem outras coisas para fazer, lembra, ficou faltando fazer aquilo. O diabo joga desta forma conosco, porque ele nos quer longe da presença de Deus. É aí a hora de você dizer, não, eu vou.
mesmo sem vontade eu vou, mesmo cansado eu vou, mesmo desanimado eu vou, porque quando eu vou, eu começo a buscar a Deus, e a palavra começa a entrar no meu espírito, as coisas vão mudando, vão se transformando de dentro para fora, eu vou mudando a minha história de vida, e quando eu saio da presença de Deus, eu estou encharcado pela sua glória, e aquelas vontades, eu penso nelas, e elas já não significam mais nada para mim, porque Jesus mudou a minha história naquele instante. É assim mesmo que acontece, eu te garanto, querido irmão. Basta você nesta noite dizer: Senhor, eu quero experimentar e viver isto. Eu quero viver isto, Senhor. Eu quero viver uma vida cristã diferenciada. Não quero mais viver uma vida nominal.